Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo deste canal. Queria falar hoje com você um pouco sobre os Salmos de número 40, novamente sobre aquele grupo que eu faço parte, a gente recebe áudios diariamente sobre os Salmos, eu fiquei refletindo depois disso, já faz bastante tempo. Deve estar fazendo pelo menos uns 10 dias, eu acho, mais ou menos, desde quando eu ouvi esse áudio, fiquei refletindo. Eu comecei a pensar em umas coisas que talvez eu não tinha pensado antes. Então deixa eu pegar para você aqui os Salmos número 40. Eu vou ler só o versículo número 4, que vai dizer o seguinte, na versão NAA: Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Novamente, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. E o ponto que eu queria abordar com você aqui é sobre nós termos a nossa confiança no Senhor. É claro que a gente tem essa tendência de pensar, não, eu confio no Senhor, tudo mais. Às vezes nós, por algum tempo, na verdade por anos da minha vida, da minha família, nós colocamos a confiança em deuses, entre aspas, deuses de barro, que nada podia fazer por nós. Eu passei por um momento bem complicado na minha vida. Minha mãe, ela seguia uma fé, onde que a fé dela envolvia muita coisa a deuses de barro, a estátuas, a coisas que não podiam fazer nada para nós, nada por nós. E o fato é que a Bíblia é bem clara e fala que esses deuses de barro, eles não escutam, eles não têm ouvido, eles não têm boca, eles não fazem nada. Mas por alguma curiosa razão nós conseguimos colocar nossa fé e confiança nele. Então minha família, minha mãe tentou várias coisas para tentar me ajudar. E na verdade quando ela se prostrou diante de Jesus Cristo, veio a resposta. E talvez você vendo esse vídeo, você pensa assim, não, mas eu não creio naquele tipo de santo, eu não faço oração para aquelas outras imagens, para aquela coisa, eu tento seguir a Jesus, eu estou buscando a Jesus, e muito bacana isso, e é isso mesmo que nós devemos fazer. Mas o que me pegou a atenção, o que me chamou a atenção quando eu ouvi isso, falando sobre nós não colocarmos a confiança nisso, colocarmos a confiança de Deus, é que Deus, parece que eu tive um direcionamento no sentido que às vezes eu não coloco a minha confiança em Deus, mas também não coloco nesses outros falsos deuses, mas eu coloco, por exemplo, no dinheiro, eu coloco no conforto, eu coloco na segurança, eu coloco em outras situações, talvez eu coloco em um livro, em um curso. Talvez nós acreditamos, falamos assim, poxa, não, minha confiança está em Deus, mas daí a nossa conta bancária fica no vermelho e a gente começa a entrar em desespero. Então calma aí, a nossa confiança não está em Deus. Talvez a nossa confiança está naquele curso que a gente vai fazer, a gente coloca uma expectativa, não, porque eu vou fazer aquele curso e aquele curso vai me ligar a um trabalho novo e eu vou ter um salário melhor. E aí novamente a gente começa a colocar a nossa confiança em outras coisas e não em Deus. Eu passei por uma situação recente com minha família, com minha esposa, com meu filho. A gente precisou ficar 19 dias no hospital e a minha única expectativa e esperança era colocar confiança em Deus. Até porque os laudos médicos, ainda que vinha de forma progressiva muitas notícias boas e coisas incríveis, a minha única esperança era Deus, porque a medicina, ela nada podia fazer naquela situação que a gente estava esperando, que a gente estava enfrentando. Então eu precisei colocar a minha confiança em Deus. Às vezes eu me penso assim, não, se eu ler o livro tal, eu acho que eu vou alcançar a coisa tal. Então se a gente assistir, se eu comprar o curso do teólogo tal, pensa talvez numa pessoa que você gosta, ela começou a vender um curso, não vou fazer aquele curso, e aí com aquele curso eu vou aprender a conhecer a Deus, eu vou aprender a ter intimidade com Deus. Não, se eu conseguir cantar daquela maneira, se eu conseguir tocar daquela maneira, igual aquele rapaz que eu vejo na internet, não, então, e a gente coloca essa confiança em um monte de coisa. E a minha pergunta, a minha questão para a gente pensar junto é essa questão, exatamente isso. A sua confiança, será que está em Deus? Pensa bem no que você tem confiado, porque quando depende de situações que você pode vir passar, que Deus pode permitir que você passe, que você vai descobrir que não adianta uma pregação, não adianta uma canção, você não vai conseguir pregar, você vai conseguir tocar, você não vai conseguir cantar, você não vai conseguir ler. A única coisa que você vai conseguir fazer é se prostrar e buscar o único Deus que pode te ajudar. Mas se a gente colocar a nossa confiança nas outras coisas, nós vamos sempre, em primeiro lugar, buscar essas coisas. Nossa, eu vou buscar a ajuda de alguém, eu vou ligar para a pessoa tal, eu vou fazer tal coisa, a gente vai começar a correr
para vários lados, mas nós não iremos correr para o Senhor. Talvez o Senhor ele entra nesse meio, talvez ele é a última opção, mas ele não é a nossa principal opção. Então o que eu me senti confrontado, o que eu me senti desafiado foi começar a refletir e a pensar assim, falei assim, calma aí, deixa eu ver se eu estou colocando minha confiança no Senhor, ou eu estou colocando minha confiança em talentos, ou eu estou colocando minha confiança em outras coisas na vida. Porque a gente que tem criança pequena, né, você já provavelmente pode ser que tenha passado por isso, o que a gente pode fazer para que aquela criança se desenvolva? Nós vamos fazer o melhor possível, nós vamos tentar fazer o melhor papel como pai, como mãe, enfim, como todas essas coisas. Mas nós temos, na verdade, é que confiar em Deus, porque nós não temos o poder, o domínio para fazer nada. Nós conseguimos potencializar, criar uma situação melhor para desenvolver algo melhor, mas vem de Deus. Se nós vamos estar vivos amanhã ou não, o que nós vamos fazer amanhã. Eu lembro quando eu consegui um emprego, logo depois que eu me converti, eu fiquei todo feliz. Poxa, praticamente a minha primeira oportunidade, eu fiquei 7 anos naquele emprego, mas de repente chegou um dia que eu fui chamado na sala e quando eu fui lá ver para me assinar, eu estava sendo mandado embora. Então minha confiança, se estivesse naquilo, o que seria de mim? E aí a gente vem naquela... E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer na minha vida? Pum, de repente eu consegui um outro emprego. Mas também minha confiança não pode estar nesse emprego, porque a minha confiança precisa estar em Deus. Então assim, nós temos esses meios que o inimigo, às vezes até mesmo o nosso coração, vai criando ídolos e vamos tirando a nossa confiança em Deus. Então nós não conseguimos mais orar como deveríamos, buscar a Deus, buscar a sua palavra como deveríamos, porque nós começamos a colocar nossa confiança. Agora nossa confiança está no nosso carro, que nos leva e nos traz segurança, já não é mais em Deus. Agora a segurança está porque nós somos chefe, ou porque nós somos amigos do chefe, nós não vamos mais ser mandados embora e nossa confiança não está mais em Deus. Então, aonde você pode estar perdendo esse sentido de confiança em Deus, de coisas que só Deus pode fazer, somente Deus. Olhe para os lírios do campo que Deus cuida. Nós não devemos estar ansiosos nessa geração tão difícil. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Eu confio, eu convido você para colocar a sua confiança em Deus. Eu queria terminar com essa frase do comentário desses Salmos do Matthew Henry, que ele vai dizer o seguinte, que existe poder o suficiente em Deus, para ajudar a pessoa mais fraca que existe. Da mesma maneira que existe graça suficiente em Deus para ajudar a pessoa mais miserável que existe, aqueles que confiam no Senhor. Então Deus é a única esperança. Ele é a única esperança para nós que somos fracos, pecadores. A nossa confiança, se nós colocarmos em Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Então que nós possamos lutar junto a partir de hoje para conseguirmos fazer do Senhor a nossa confiança, colocar em Deus a nossa confiança, porque situações mudam, circunstâncias mudam, amizades mudam, igrejas mudam, oportunidades vêm e vão, carros mudam, pessoas desaparecem, novas pessoas entram, dinheiro novo entra, o dinheiro vai embora. Todas as coisas nessa vida, elas são passageiras e estão sujeitas à mudança. Mas Deus e a sua palavra são eternos. Então que nós possamos colocar a nossa confiança nele. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você sabe, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal, ainda que tem sido um desafio conseguir manter isso com um bebê pequeno. Eu confesso que tem dia que às vezes não dá tempo, eu realmente não queria estar deitado, queria dormir hoje. Parece que a moeda de casa é o sono, mas não tem problema, tá sendo bem bacana, tem me edificado, eu acredito que tem edificado a sua vida. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com as outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo, às 9 horas, terça-feira que vem. Até mais.